Muito bem, meus amigos, seja bem-vindo ao meu canal. Que Deus te abençoe ricamente, que a luz do Evangelho venha estar no teu coração e que cada um de nós seja ricamente cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo do Senhor é aquele que nos convence do pecado, nos convence de que nós precisamos fazer um concerto com Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e aquele que está trabalhando agora, nesse exato momento, trabalhando no meu coração, na minha mente, né? Para que eu venha falar palavras que venham engrandecer a Deus, venham orientar nas coisas sagradas, nas coisas corretas. Mas também o Espírito Santo está no teu coração, na tua mente, para te convencer a aceitar a doçura do Evangelho, o plano de salvação, aceitar as palavras sagradas que Deus tem para cada um de nós. Se você não está inscrito no canal e gostar dos conteúdos, gostar do assunto e quiser fazer parte dessa família, seja bem-vindo, vai fortalecer o canal, a gente vai ficar feliz e a gente vai poder aí compartilhar muitas mensagens espirituais que eu tenho certeza que vai te ajudar, que está ajudando a mim e vai ajudar a todos nós que estamos nesse caminho de luz e temos um pensamento em subir para o alto, subir para o céu. Eu acredito que você também tem esse desejo, né? Penso eu que você não está aqui vivendo por viver. Simplesmente é aquele tempo de vida e tudo acaba. Eu acho que tu seria uma pessoa muito estreita nos teus pensamentos. Creio que tu pensa grande. Então, pensando grande, temos que pensar em questão de céu, questão de eternidade. E Deus, através da sua palavra, Ele estende a nós esse plano maravilhoso, um plano que com certeza vai nos dar o direito da vida eterna. Queridos amigos, irmãos, querida família que me acompanham, já estou aí com 60 vídeos, olha, isso aí é algo para mim miraculoso, né? Nem esperava chegar tanto, né? Esse número, número 60, isso aí para mim é algo assim que tocou muito meu coração. Eu me sinto muito feliz por poder compartilhar com vocês as mensagens divinas. E tem uma, eu não estou aqui simplesmente para atingir números. Estou aqui para pregar a palavra, para falar do amor que Cristo tem por mim e tem por você. Falar desse evangelho transformador, esse evangelho que cada dia vai mudando a minha maneira de ser, minhas palavras, meus atos, né, minha atitude, o meu testemunho, a minha maneira de se portar tanto na igreja como lá fora. A vida espiritual ela é um todo. Ela é um testemunho aberto a todos. E o maior testemunho, de fato, é quando a gente, né, coloca diante de Deus, né, e diante das pessoas a nossa dependência, a nossa crença naquilo que nós cremos piamente, sem nenhuma margem de dúvida, nenhuma margem de insegurança, mas com certeza naquele que fez os céus e a terra. Queridos amigos e irmãos, eu quero falar um pouquinho no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse significa revelação. Então, o Apocalipse é uma bênção para aqueles que estudam obedientemente, procurando cumprir com aquilo que Deus está recomendando, naquilo que Deus está pedindo para que nós venhamos despertar na vida espiritual. E no livro do Apocalipse, capítulo já vou ver aqui, ó, capítulo 3, e os versículos 15 a 17. Mas antes, porém, eu vou falar sobre a igreja de Laodiceia. Olha só, né? A igreja de Laodiceia ela é de extrema importância, por quê? Porque ela é o que nós estamos vivendo nesses dias. Nesse exato momento estamos vivendo uma fase da igreja da Laodiceia. E essa igreja aí, ela tá bem complicada. Mas vou explicar depois. Primeiro, a Bíblia fala a respeito de outras igrejas que são por tempos, por épocas. Começa ali na igreja de Éfeso, depois vem para a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, também vem para a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e finaliza então na igreja de Laodiceia. Minha gente, a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja assim orgulhosa, ela é uma igreja assim que se acha melhor do que todas. É uma igreja que se acha que tudo sabe, ela não precisa de mais nada, ela é rica, ela é cheia de sabedoria, ela é uma igreja consagrada. Mas nós vamos ver, olha que enganos
essa igreja ela está tendo. Olha o que diz a partir do verso 15, lá do livro do Apocalipse, capítulo 3, o verso 15 até o 17. Diz assim: conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Verso 16. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de quê? De vomitar-te da minha boca. Interessante, né? Diz mais, verso 17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és tu, nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Amigos, meus irmãos, eu sei que nesse momento eu estou falando para pessoas que não são da igreja, pessoas que são amigos virtuais, que muitos eu não conheço, pessoas que, quem sabe, eles ouvem simplesmente a palavra, mas ainda não foram a fundo no que está escrito. Também estou pregando, estou falando para pessoas que são da igreja, são da minha igreja, são de outras denominações religiosas, mas esses versos bíblicos, que são 3 versículos, eles nos diz o seguinte, que a igreja nos últimos dias, a igreja está vivendo apenas de aparência, não está vivendo na essência espiritual. Os laodiceanos, meus irmãos, é uma igreja assim que decepciona muito no testemunho. Sabe, na igreja é uma situação, mas lá fora é outra. Na igreja, glória a Deus, aleluia, ô Senhor, seja feita a tua vontade. Mas lá fora, o que faz? Blasfema. Muitas vezes chama os filhos de imundícia. Qualquer palavra, diabo, demônio, desculpa o palavrão, mas a realidade é essa. Eu não estou aqui para fazer uma aparência bonita, porque é o que a gente se ouve. Fala em coisas horríveis, conta piada, conta historinha da carrochinha, e a palavra de Deus se vai ao longe. Mas lá na igreja tem um comportamento diferenciado. Estão ali bonitinho, muitos estão de terno, gravata, né? Muitos ali estão... até o caminhar, é um caminhar, né, bem lento, suave. Mas lá fora facilitar, troteia. Mas ali tudo tranquilo. Se o irmão fala um pouquinho, tranquilo, irmão, paz do Senhor, assim seja, irmão. Feliçado, meu irmão. É tudo light, mas lá fora se transforma. Irmãos e amigos, essa igreja de Laodiceia, ela não se aplica a todas as pessoas. Eu vou deixar bem claro para vocês. Há muitas pessoas maravilhosas na igreja. Há muitas pessoas que merecem bênção sem medida do Senhor. Há muitas pessoas que quando elas oram por nós, Deus trabalha imensamente, trabalha de uma forma triunfante, mas são poucas pessoas. Hoje, se tu olhar para os cristãos, tu vai ver que pouca credibilidade eles têm. Se tu olhar aí pelo YouTube, que mostra aí os escândalos que as igrejas estão proporcionando, pastores, líderes, irmãos, né? Há poucos dias estava ouvindo aí uma história de uma pessoa que é uma cristã e tem 2 maridos, quer dizer, e é uma pessoa cristã. Tem outras histórias de pessoas que dizem que acreditam em Deus, acreditam em Cristo, mas veneram objeto, veneram animais, sabe? Veneram quadros, enfim, é uma série de coisas que eles estão adorando. Mas deixam de adorar o verdadeiro Deus. Queridos amigos e irmãos, eu vou falar uma coisa do fundo do meu coração. Eu não tenho nenhuma superstição. Eu saio às vezes de madrugada e quantos gatos pretos atravessam na rua, eu não me impressiono. Né? E outra coisa, atravessar ou entrar por baixo de uma escada, para mim não tem nada a ver. Eu não sou supersticioso, porque eu tenho um Deus poderoso ao meu lado, tenho um Deus que mandou seu único filho para morrer na cruz para nos salvar. Mas hoje, no quadro que estamos vivendo, há muitos cristãos vivendo uma dupla personalidade. Pessoas que estão com o pé lá dentro da igreja e outros estão lá fora. Não vivem a essência da palavra. E é por isso que a igreja está vivendo essa situação. Quando diz que não é quente nem frio, é morno. Quer dizer, já pensou uma pessoa morna espiritualmente? É uma pessoa que uma hora ela é
ela tá louvando a Deus, outra hora tá louvando Satanás. Uma hora ela tá escutando um louvor a Deus, outra hora tá escutando uma música secular. Quer dizer, tu não tem certeza, tu não sabe se essa pessoa é ou não é. Ela é uma pessoa que contenta todas as pessoas, contenta todos os gostos. Tudo que acontece, ela é, como é que diz aquela palavra? Eclético. E uma pessoa cristã não pode ser eclético. A pessoa cristã ela tem que ter um foco, tem que ter uma luz, ela tem que ter uma direção, não pode ter várias direções. E nessa única direção, ela deve engrandecer o nosso Deus, louvar o nosso Deus, deve dar um testemunho transformador, mostrar para as pessoas aí fora que compensa servir a Jesus, que servir a Jesus é o lado mais positivo dessa vida. Porque é se preparar para a eternidade, se preparar para o céu, que a nossa terra não é aqui, aqui apenas é uma passagem, ou alguém de vocês vive eternamente aqui? Eu pergunto, meus queridos irmãos e amigos, algum de vocês são eternos aqui nessa terra? É uma maior ilusão. Quando nós morremos, deixamos tudo. Muitas vezes os vivos ficam brigando pelo aquilo que a gente tem, embora que eu sou isento, né? Eu não tenho nada, né? O que eu deixar não vai dar nem para uma cova do dente, né? Mas quantas pessoas que têm condições e deixam e aí os outros ficam brigando pelas suas coisas materiais. Então, meus irmãos, a vida espiritual, ela deve ser uma vida de dependência inteira a Deus. Nós devemos consagrar nosso coração todos os dias, porque aqui na igreja de Laodiceia, que é a igreja que estamos vivendo, que esse monte de religiões que hoje tu pouco acredita, antigamente sim, a pessoa chegava num comércio, eu sou crente, eu sou isso, na hora já o crédito está na mão. Hoje não. Hoje se não apresentar o CPF e tudo mais, facilita ainda a testemunha, não tem crédito. Infelizmente o quadro é esse, mas é o quadro de Laodiceia. E eu quero pedir para vocês de coração que nós não venhamos estar entre os laodiceanos, mas que venhamos segurar essa bandeira de Cristo, segurar com toda a força e mostrar que a vida cristã é uma vida de transparência. Tanto na igreja como lá fora, nós devemos ter um testemunho aberto para todas as pessoas, para que as pessoas nos olhem e dizem assim: eu quero seguir esse Deus do irmão Dalvânia, eu quero seguir esse Deus do irmão Pedro, do irmão João, da irmã Joana. Eu quero seguir esse Deus, porque olha o testemunho dessa pessoa. Essa pessoa tem um testemunho que de fato não deixa nenhuma dúvida. Esse é o Deus que eu quero seguir. Agora, se eu vivo uma vida de dupla personalidade, o que vai acontecer comigo, meus irmãos? Será que lá fora não vai ter nenhuma influência? Claro que tem. Lá fora as pessoas vão olhar pelo que eu sou, pelo que eu faço, pela minha conduta, pelas minhas palavras, por todas as minhas atitudes. As pessoas vão copiar meu exemplo, tanto ruim ou bom, elas vão olhar. Não, mas esse eu não vou seguir. E tem uns que não, eu quero ser mesmo, meia boca mesmo. Quero ser um laodiceano, infelizmente. Mas ali diz que Deus não aceita. Deus fica triste com essa situação. Ele diz que procura vomitar, quer dizer, Deus não aceita. A Bíblia, ela é bem clara, ou é de Jesus ou não é de Jesus. O próprio Jesus disse, quem não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Então, meus queridos irmãos, só existe uma saída, única saída. Ou a pessoa coloca a sua vida nas mãos do Senhor e permite que Ele guie os seus passos, ou a pessoa vai estar perdida. Sabe? Finalizando essa mensagem, eu não quero incumpridar muito, porque às vezes falando menos é melhor do que falar demais. Mas olha só, o que acontece? Essa igreja, ela se acha rica. Se acha que sabe tudo, que não precisa de mais nada. E a Bíblia diz que essa igreja é uma igreja miserável. Igreja no sentido de pessoas. Não todas, mas uma boa quantia, uma boa parte é uma igreja fraca, uma igreja frágil. É uma igreja que quando o demônio chega na pessoa, ela não tem condição de expulsar. Não tem condição por quê? Porque Jesus não está morando no coração. O que está morando é os prazeres carnais, os prazeres da vida. É uma vida dividida, é uma vida dissoluta, longe de Deus. Mas só está ali na aparência. E a aparência o diabo brinca, rola. Ele faz de peteca a pessoa. Ele zomba da pessoa. Por quê? Porque a pessoa não construiu uma intimidade com Deus. Não tem um alicerce espiritual com Deus. Aí não tem jeito mesmo. E Deus diz ali que essa igreja ainda se acha, né, um povo cheio de luz. Mas infelizmente estão desvirtuando a palavra, estão buscando atalhos espirituais
e ao invés de ir na fonte, que é a palavra de Deus. Queridos amigos e irmãos, finalizando mesmo, olha só, nós não devemos acomodar a Bíblia à nossa maneira de achar, pensar e viver. Não devemos fazer de Deus que Ele venha fazer a nossa vontade segundo o nosso querer. Não. Se eu e você queremos ir para o céu, nós temos que fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus. Se Deus for o centro da nossa vida, Jesus for o nosso caminhar, nosso deitar, nosso levantar, se Ele for a razão da nossa esperança, nós vamos ir para o céu. Outro dia eu disse assim, ó, que eu creio que em nome de Jesus eu vou estar salvo, porque eu tenho que pensar dessa forma. Agora, se eu pensar em mim, eu não vou estar salvo, porque a gente humana, a gente faz tanta coisa errada. A gente pensa errado, fala errado, age de maneira errada, mas quando nós olhamos para Jesus, colocamos nosso coração nas mãos do Salvador, Jesus é que faz a obra, e a obra que Ele faz é completa, e nele não há como se perder. Com Ele nós vamos subir para o céu, mas eu devo dizer a Deus, Senhor, faça-se a Tua vontade na minha vida. Guia os meus passos, que Tu, ó Deus, me conduz pelo caminho que Tu achas que eu devo caminhar, não pelo que eu acho. Porque hoje no mundo que estão vivendo tem muitos atalhos, muitos meios. E as pessoas querem servir a Deus à sua maneira, do seu jeito. Infelizmente é esse o quadro. Por isso que a igreja de Laodiceia pensa que é rica, pensa que é poderosa, mas é uma pobre igreja que até a Bíblia diz que é nu. E uma pessoa nu é uma pessoa que está à vergonha, uma igreja envergonhada. Porque com Jesus nós somos revestidos da sua justiça. Mas sem Jesus, a nossa nudez ela é escancarada. E nós somos expostos diante do mundo como pessoas que só vivem na aparência, mas na essência está muito longe, muito longe. Finalizando aí, mais um verso, eu sei que já terminei, mas o verso 18, tem só um conselho que Deus diz para mim e para você. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas, para que te vestires. E também diz ali, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Falei antes em nudez, falei em vergonha. Então, para que não se manifeste isso aí, devemos acatar os conselhos divinos. Não os meus conselhos, eu sou humano. Mas em nome de Jesus, pelo sangue de Cristo, devemos acatar o que Ele tem a nos dizer. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado pela atenção. Você que me acompanhou até agora, que Deus seja louvado, Deus seja honrado, que toda a honra e glória seja para Ele. Mas que você e eu possamos fazer um concerto com Deus. Colocar a nossa vida nas mãos do Salvador. Permitir que Ele guie nossos passos. E que nós sejamos humildes para ouvir a palavra, para estudar a sua palavra e deixar Ele fazer a sua vontade em nosso coração. Esse é o meu desejo nessa tarde de domingo. Um abraço, felicidade e que Deus te abençoe cada vez mais.